E já que a gente ouviu o Lucas Moura, muitos torcedores do São Paulo questionando a escalação do Luciano. Você até citou, né, numa bola recuperada ali pelo Nacional, uma bola perdida pelo Luciano, o Nacional criou talvez a sua melhor oportunidade na partida. E os torcedores questionando se, de repente, não era para o Lucas Moura ficar mais centralizado sozinho e o Luciano ser uma opção no decorrer dos jogos, né, para dar ainda mais liberdade para o Lucas Moura. Você concorda, Bruno? Eu acho que em alguns jogos sim, né? E ainda há no Brasil muito tabu em relação a isso, de time titular. Aí se você mexer em 2 ou 3, mas tirou esse, ele foi barrado. Não, você pode mudar 2, 3 peças de acordo com o jogo, de acordo com o adversário. Acho que até num jogo como o de ontem, fora de casa, contra um adversário muito físico, acho que uma formação mais parecida com aquela da Copa do Brasil do ano passado talvez encaixasse melhor ali com o Rato e Nestor, ao invés do Luciano e do Ferreirinha, com o Lucas mais solto e o Calleri de centroavante. Aí num jogo em casa, que vai ter que furar uma retranca, essa formação com os 4 ali, Lucas, Luciano, Ferreirinha e Calleri, é uma boa formação. Então, ainda há um certo tabu aqui, mesmo treinadores de fora chegando aqui, eles entram dentro de uma cultura nossa aqui, né? Esse é o time titular, esse é o time reserva. Então, se o time titular é esse, ele vai jogar todos os jogos. Eu não tenho nada contra, ao contrário, acho bom. O jogo de hoje era um jogo mais para o Rato do que para o Luciano. Não quer dizer que o Luciano está barrado, não vai jogar nunca mais. Não, no próximo jogo no Morumbi está 0-0, precisa ganhar. O Luciano é uma ótima alternativa. Então, não tenho... Eu acho que seria legal isso aí, inclusive, acho que seria bom, mas há um tabu aqui, ainda há aqui essa história. Esse é o time titular, então, como o jogo de hoje é com o time titular, vão jogar esses 11. Se jogar outro é porque o outro ganhou a posição desse aqui. Então, eu sou totalmente a favor de adaptar as peças de acordo com o jogo. E não é trocar o time inteiro, trocar 2 ou 3. Nesse jogo, eu acho que é melhor esse do que esse. Beleza, vamos embora. Não quer dizer que o que está no banco não vai jogar nunca mais. E o São Paulo que tem no fim de semana o Palmeiras. O São Paulo que enfrentou o Flamengo com o time modificado e, ao que tudo indica, vai enfrentar o Palmeiras também com o time modificado lá na Arena do Verdão. A gente que citou essa sequência de jogos do São Paulo, eu até opinei aqui esses dias, acho que o São Paulo, dos times que se dividem entre 2, 3 competições, né, quase todos, alguns em 2 competições, outros até em 3 competições, acho que o São Paulo pegou talvez a tabela mais favorável, porque na Copa do Brasil pegou um adversário que está na Série B, o que todo mundo queria naquele sorteio. Na Libertadores pegou o Nacional do Uruguai, evitou qualquer possibilidade de pegar um argentino, de pegar um brasileiro, e pegou, ainda recuando no tempo, falando em Copa do Brasil, ela pegou o Águia de Marabá, né? Então, no sorteio, o São Paulo tem se dado bem. E no Campeonato Brasileiro, até como os outros times também estão se dividindo, e talvez em jogos mais difíceis, pegou o Flamengo com o time modificado e venceu. E vai pegar o Palmeiras com o time modificado, e o Palmeiras que vem de 5 derrotas em 9 jogos, 2 vitórias, 2 empates. Não é um momento bom para o Palmeiras e o São Paulo pode se aproveitar de tudo isso. Mauro César, e é por isso também que a gente cobra mais desse São Paulo do Zubeldia, mais na criação. São Paulo que entra em campo quase sempre com a força máxima, né? E sabendo preservar os jogadores, podia apresentar muito mais. E como deve jogar mais inteiro do que o Palmeiras no domingo, né? Muito em função do que o Palmeiras fez 3 jogos contra o Flamengo e depois um jogo contra o Botafogo. Inter fora também. Né? Além do Inter fora no meio disso tudo. O Palmeiras jogou contra o Atlético Goianiense, antes o Goiás, o Flamengo reserva e agora o Nacional. E não foi um time que ameaçou o São Paulo, essa é a questão, que atacou o São Paulo, que se impôs sobre o São Paulo. Foi um time que também teve dificuldade nesse jogo fraquíssimo. Então o Palmeiras foi mais desafiado, o Palmeiras está mais desgastado, tem um desafio mais complexo, que é ganhar o Botafogo por 2 gols. O São Paulo tem ganhado o Nacional por 1 gol. O Palmeiras tem ganhado o Botafogo por 2 gols para se classificar. Então, tudo isso coloca... O São Paulo joga na quinta, o Palmeiras joga na quarta, ainda tem isso. Então, o Palmeiras vai ter que abrir mão de alguns titulares para ter um time mais inteiro contra o Botafogo. Não tem muito para onde correr. Né? Não tem muito para onde correr. Agora, o desgaste anterior, a diferença é muito grande. Os jogos não são iguais. Isso aí é uma outra bobagem também. Porque... Não são iguais. Uma coisa é o Palmeiras jogar contra o Flamengo 3 vezes. Outra coisa é São Paulo jogar contra Goiás e Atlético Goianiense, gente. Então você não tem negociação no jogo com o Flamengo, no caso do Flamengo, para o Palmeiras. Ali é o couro comendo até o final. Então é deixar tudo em campo. O jogador termina... Muitas vezes o time pega uma certa facilidade, faz 2-0, 3, aí depois para. Aí o torcedor vai, mas por que parou? Parou por isso mesmo, porque você tem vários jogos na temporada, você dosa energia. Esses 3 pontos estão na conta, eu vou administrar aqui, não vou me matar. Agora, contra um adversário duro, você tem que se matar até o final. Então, essa é uma diferença importante nesse contexto. E isso vai entrar em campo no domingo.
vai entrar em campo no domingo. E o São Paulo tem uma oportunidade muito boa, inclusive está junto com o Palmeiras na tabela, de talvez até tentar surpreender e conseguir um resultado positivo. Porque o Palmeiras vem com a cabeça toda voltada para o Botafogo, né? Isso. E tem um agravante no caso do Palmeiras. O São Paulo ainda está na Copa do Brasil. O Palmeiras já saiu. O Palmeiras joga com o Botafogo. Está um empate da 7ª eliminação seguida em casa, diga-se de passagem. Um empate. Um empate será eliminado de novo dentro de casa. Tirando o Campeonato Paulista, serão 7, se acontecer, 7 eliminações dentro do Allianz Parque, na Copa do Brasil e na Libertadores, consecutivas. É muita coisa, né? De 2021 para cá, Copa do Brasil, e 22 para cá, na Libertadores da América. O São Paulo, ele não entra no Brasileiro com a cobrança de briga pelo título do Palmeiras, que é o bicampeão. Tem isso também. Então é um cenário diferente. O São Paulo tem um desafio, o do Palmeiras é maior, o Botafogo é mais time que o Nacional. Então, e o placar é desfavorável, né? Então, a semana é mais pesada para o Palmeiras. Ele vai ter que jogar tudo para a Libertadores, me parece, e não pode correr o risco de chegar com jogadores esgotados na quarta. Então, é uma oportunidade boa para o São Paulo, para domingo, né? Jogando com um time mais inteiro, vejo que um ou outro atleta fica de fora, mas certamente vai ser um time mais inteiro, de tentar algo que normalmente não acontece, que é triunfar dentro da casa do Palmeiras. E tem isso, né? O Palmeiras também sofreu com a perda de alguns jogadores, né? Que ficaram no departamento médico, estão voltando agora e talvez o Palmeiras não possa forçar no jogo contra o São Paulo, que é o caso do Estevão, que é muito importante, responsável por 1/3 dos gols do Palmeiras até aqui na temporada. Mike, Felipe Anderson, que ficou fora aí de 2 jogos, né, com trauma no olho, o Mike com lesão muscular, o Murilo com lesão muscular em sequência, né, vários jogadores, né, que perderam partidas importantes, que estão voltando agora, e eu não sei se o Abel Ferreira vai forçar esses atletas no jogo contra o São Paulo. Já projetando essa partida, Bruno, São Paulo e Palmeiras no fim de semana na Arena do Verdão. É um jogo importante na tabela do campeonato, né? Os dois estão juntos, mas realmente assim, o Palmeiras teve nas últimas semanas uma agenda, um calendário bem mais complicado que o São Paulo. Então é um Palmeiras mais desgastado, é um Palmeiras que vem, os jogos aqui que o Mauro passou, duelos com o Flamengo, agora tem o Botafogo, está enfrentando os seus concorrentes mais fortes, e o clássico agora com o São Paulo. São Paulo teve uma tabela melhor e faz parte, vai ter um outro momento da temporada que o Palmeiras vai ter uma tabela melhor, isso aí não tem jeito. São Paulo pegou o lanterna do campeonato e nos sorteios de Copa do Brasil e Libertadores, dentro das possibilidades, foram bons sorteios para o São Paulo também, Goiás na Copa do Brasil e Nacional na Libertadores. Então, acho que o São Paulo tem sim uma boa oportunidade aí de conseguir um bom resultado. Aí eu não sei qual é o time que o Zubeldia vai colocar em campo, esse é um ponto. Se ele colocar um time inteiro reserva, aí iguala tudo. Aí o time reserva do São Paulo que jogou contra o Atlético Goianiense conseguiu fazer o resultado, mas é um time muito abaixo, né, do time titular. É um time que o São Paulo ele consegue trocar 3, 4 peças quando tem desfalques e se virar, mas uma coisa é trocar os 11. Aí quando troca os 11 enfraquece muito. Então se for o time que jogou contra o Atlético Goianiense, esse pode até estar mais descansado fisicamente, mas tecnicamente cai bastante. E aí o São Paulo pode ter problemas, mas se o São Paulo colocar um time forte, preservando um ou outro que for necessário, ele tem uma boa oportunidade sim de aproveitar desse momento do Palmeiras em que o time não tem jogado bem e está com um calendário bem pesado mesmo, para conseguir até uma vitória lá no estádio do Palmeiras e subir na tabela do campeonato. Mas aí depende da estratégia de cada treinador, de cada time. Qual é o time que o Abel vai colocar? Qual é o time que o Zubeldia vai colocar? Então tem essa dúvida, mas os últimos dias, as últimas semanas foram mais tranquilas para o São Paulo. Na teoria, o São Paulo chega mais inteiro fisicamente para esse jogo. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Vanderlei Nogueira tá aí. Será que o São Paulo pode se dar ao luxo assim de preservar atletas igual o Palmeiras, sendo que não teve a mesma sequência, Vanderlei? Eu entendo que se tiver com o grupo de os seus melhores jogadores na cabeça do Zubeldia, com fôlego suficiente, sem ninguém para estourar, aquela coisa toda que a gente já sabe aqui, com informações que ele pode ter precisas da sua comissão técnica, ele tem que colocar a sua principal força.
Ou não, se entender que pode poupar 2, 3 jogadores, tudo bem. Mas o São Paulo, como já foi dito aqui, chega muito mais leve, é visitante. E sabe que a cabeça do torcedor do Palmeiras está muito preocupado com os últimos tempos do Palmeiras. Não é para trocar treinador, pichar muro, não é nada disso. É que habituou a não ter essa turbulência que vive nos últimos tempos. Perdendo jogos, não jogando bem, não mostrando um bom desempenho. Da mesma maneira o São Paulo, que está instável, eu já falei aqui sempre. O São Paulo é um time instável, mas nesse momento chega mais leve para disputar. Aliás, nesse momento também no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, nas últimas 5 partidas, foi mais eficiente na conquista de pontos. Dos 15 pontos disputados, ele conquistou 8 pontos. O Palmeiras disputou menos. Disputou 15 pontos e ganhou menos. Então está menos eficiente nesse momento em que eles vão se enfrentar. E eu desejo boa sorte ao Rafael Claus, que será o árbitro do jogo e terá 2 treinadores, digamos assim, tensos. O professor Zubeldia e o professor Abel Ferreira. Pelo menos o Zubeldia vai estar suspenso, né? Então, mas assim, você sabe, digamos um trabalho a menos. Mas você sabe que o João Martins não é, digamos assim, um monge budista, né? Ele não é um monge budista, né? Já foi, aliás, se recuando um pouquinho no tempo, é bom a gente sempre não perder aquelas coisas de Testor, misturar tudo e tal, não perder. Foi o João Martins que, recuando um pouco no tempo, passou para a história, lembrando o sistema que está disposto a prejudicar o Palmeiras. E isso é muito curioso, porque no ano passado, inclusive o último encontro entre as equipes na Arena do Verdão, foi aquele 5-0, né, do Palmeiras para cima do São Paulo, e aquele jogo terminou com o Rafinha chamando o Rafael Claus de palmeirense. E ao que tudo indica, os dois devem se reencontrar agora, né? Arena do Verdão, Palmeiras e São Paulo, Rafael Claus, Rafinha, né? E o Rafinha que depois acho que chegou a pegar a suspensão, né? Foi punido e tudo mais por conta dessa fala desse jogo, né? 5-0, e teve isso que o Vanderlei citou também, um jogo que entrou para o relatório da Good Game, empresa contratada pelo John Textor, esse 5-0. Bruno Prado, tá aí, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras que só venceu um jogo dos últimos 7 disputados, 5 derrotas dos últimos 9 jogos, né? O Palmeiras que não vive uma boa fase, tem uma missão complicadíssima na Libertadores de reverter esse resultado contra o Botafogo. Vai ser muito difícil, muito complicado. O Palmeiras que hoje eu estava vendo também, a principal torcida organizada foi banida dos estádios por 30 dias. Cabe saber quando essa punição de fato vai ocorrer, porque eu vi que existe até a possibilidade dessa punição só acontecer a partir do jogo contra o Cuiabá. Mas também existe a possibilidade de ocorrer a partir de agora e a torcida não entrar nesses 2 jogos, né, contra São Paulo e Botafogo. Ontem, a informação pode ser que tenha mudado nas últimas horas. Ontem era que valeria essa punição para o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Botafogo. Agora, pode ter mudado. E a gente tem que deixar claro que a punição se refere à identificação. Os torcedores podem estar lá no estádio. Eles não podem ser identificados como torcedores ou integrantes da torcida organizada. Então, significa camisas, apetrechos, faixas, essa coisa toda. Então, essa é a punição que sugerida e pedida pelo Ministério Público e que foi endossada pela Federação Paulista de Futebol. Por uma ocorrência, uma confusão que aconteceu depois de um dos jogos agora contra o Flamengo. Foi agora o jogo contra o Flamengo, né? Exatamente. O jogo contra o Flamengo, o jogo de volta da Copa do Brasil. Exato. Bruno Prado, tá aí. Palmeiras que chega num momento de instabilidade na temporada para enfrentar esse São Paulo. Eu tô lembrando aqui até de alguns jogos, porque teve um antes daquela final em Montevidéu da Libertadores, que o Palmeiras também pega o São Paulo. O Palmeiras também não vinha numa sequência muito boa, perde para o São Paulo, naquela época dirigido pelo Rogério Ceni, e o São Paulo que, na casa do Palmeiras, já eliminou o Palmeiras, né, 2 vezes em situações de Copa do Brasil. Das 6 eliminações do Palmeiras em casa na era Abel Ferreira, 2 para o São Paulo na Copa do Brasil. Bruno. Até esse jogo antes da final com o Flamengo, o Palmeiras jogou com o time reserva contra o São Paulo, perdeu, o São Paulo estava brigando para não cair, até teve
uma cornetagem que depois ganhou do Flamengo, acabou toda a cornetagem, né? Mas ficou, o Abel falou que era o planejamento, aquele jogo reservas, enfim, aí ficava como ajuda o São Paulo, enfim, aquela coisa toda. Mas ganhou a Libertadores, aí ninguém lembra mais daquilo. Do jogo do final de semana, o São Paulo é um adversário chato para o Palmeiras, é um adversário que consegue competir contra o Palmeiras, tem levado vantagem nos mata-matas, no confronto geral. É equilibrado no total de jogos, aí vai pegar desde que o Abel chegou, por exemplo, como uma referência, tem um equilíbrio, mas nos últimos mata-matas o São Paulo levou vantagem, 2 Copas do Brasil e essa Supercopa aí que teve a final, que empatou 0-0, o São Paulo ganhou nos pênaltis. Então, assim, como eu falei, acho que depende muito do que os times, como esses times vão encarar o jogo. Vão encarar como um jogo importante de campeonato, que é importante realmente, mas os times vão encarar assim, vão colocar times fortes em campo ou não, vão colocar time reserva. E pode acontecer, não duvido, já vi isso acontecer no futebol brasileiro, um jogo importante de campeonato brasileiro e os dois entrarem com times reservas. Então vamos ver como os times vão encarar, mas é jogo equilibrado. Mesmo jogando em casa, eu não coloco o Palmeiras como favorito, não. Não que o São Paulo esteja voando, mas o Palmeiras não está num grande momento e é um jogo em que o Palmeiras está no meio realmente de uma maratona bem pesada pelo nível dos seus adversários. Então, não acho que o Palmeiras seja favorito, não, como seria normalmente jogando no seu estádio.